Fala galera, diretamente do estádio Raulino de Oliveira para falar sobre essa vitória incrível do Flamengo, esse passeio da equipe rubro-negra sobre o Madureira, o placar de 5-1, que poderia ter sido muito mais, teve gol mal anulado do Gabigol. No entanto, a partida foi uma partida perfeita do time do Flamengo. Flamengo muito bem nesse jogo contra o Madureira, que foi o último teste do Rogério Ceni antes da final da grande decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Além disso, também teve um momento muito importante nessa partida. O Gabi, nosso Gabigol, atacante do Flamengo, que nos trouxe tantas recordações e vitórias maravilhosas, né? O título da Libertadores, momentos marcantes. O Gabi crava mais uma vez o seu nome na história do Flamengo, alcançou a marca do Renato Abreu, 73 gols pelo mais querido que o Gabi já tem até o momento, e ele se tornou ainda o artilheiro do século XXI do Clube de Regatas do Flamengo. Ele não cansa de fazer história. Gabi, artilharia do século aí, 73 gols, hein? Feliz, muito feliz. Como eu falei agora na entrevista, estou muito feliz em jogar pelo Flamengo, em morar no Rio, ser feliz no Rio e estar com meus companheiros que me motivam cada dia mais. Eles me consagram, eles me puxam para cima. Então eu tô muito feliz por esse recorde, pela vitória. E espero que a gente consagre aí com o título domingo e que eu passe o Renato no domingo com gol e com título. E agora vocês vão conferir as coletivas de imprensa do técnico Rogério Ceni e também do jogador do Flamengo. Eu acredito que sendo o nosso segundo jogo aí, né, desses jogadores, com certeza uma partida excelente e que nos dá muita confiança também para seguir, né, e chegarmos muito bem preparados, tanto fisicamente como mentalmente, para essa grande final com o Palmeiras. Então saímos daqui hoje muito satisfeitos. A temporada passada foi de títulos importantes, mas de algumas turbulências, oscilações. Com esse período que vocês tiveram de férias, depois de pré-temporada, com muitos treinamentos, a busca, o que vocês estão tentando é realmente não repetir as oscilações e as turbulências do ano passado? Nós sabemos que existe a competitividade e a expectativa muito alta que nós carregamos junto conosco e temos que saber lidar com isso. As dificuldades elas aparecerão durante a temporada. O importante é nós estarmos cada vez melhor, né? Se tratando da nossa tática, da nossa organização, da nossa concentração durante toda a temporada, uma temporada que vai exigir muito físico e mentalmente. Então esse é o nosso objetivo, de ser cada dia melhor, e começamos essa temporada demonstrando isso. Esse tempo de treino que estivemos realmente nos ajudou bastante. Então esse é o nosso objetivo, vencer, conquistar títulos, como você falou, mais uma vez, como foi o ano passado. Claro, quanto menos turbulência tiver, melhor, mas sabemos que no futebol, numa temporada longa, estamos sujeitos a dificuldades também. Madureira estava invicto no Campeonato Carioca e depois de 7 jogos, o último invicto da competição. Mas dá para ter esse padrão de jogo que o Flamengo impôs, com muita disposição, muita força física e muita troca de passes, muita técnica também, contra adversários pesos pesados, como será com o Palmeiras, por exemplo? Eu acredito que nós temos essa característica de controlar o jogo, de ter posse de bola, né? E isso aconteceu muitas vezes no Brasileirão e vai depender também da reação dos nossos adversários, né? Nós sabemos que existem as dificuldades. Quanto mais o adversário baixa, né, a linha de defesa, mais ofensivo nós ficamos, mais chances nós criamos. Então nós estamos preparados para isso, mas acredito que sim. Acredito que a equipe pode fazer jogos bem controlados, como fizemos hoje, também no Brasileirão. Tá certo, Tavares da Band, Rodrigo. Rodrigo, como você se sentiu nesse retorno? Acha que está bem para atuar os 90 minutos no duelo com o Palmeiras? Primeiro, muito feliz pela minha volta. Só eu sei o quanto foi difícil ficar todo esse tempo parado, numa lesão bem complicada, onde fiz de tudo para me recuperar o quanto antes, para poder fazer uma pré-temporada forte para que eu pudesse aguentar toda a temporada. Me sinto hoje 100% saudável e eu acho que o mais importante é isso. Me senti hoje muito bem na partida. Foi em comum acordo com o Rogério para que eu pudesse jogar ali 70, 75 minutos e me senti 100% e me sinto pronto para poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor.
Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rodrigo. Como foi voltar a jogar depois de todo o esforço para a recuperação às vésperas de uma decisão? Primeiro, muito feliz. Como eu disse anteriormente, foi um momento muito difícil para mim, porque tive que, em algum momento ali, perder as minhas férias, perder o meu momento de descanso com a minha família para me recuperar, mas tudo valeu a pena. Todo o esforço, toda a dedicação, todo o momento que eu saí de casa para ir para o CT para fazer fisioterapia, eu sabia que seria muito válido, porque eu ia me recuperar, ia ficar 100%, que foi esse o nosso pensamento desde o começo. E o mais importante é poder voltar hoje, jogar, me sentir bem, me sentir saudável, sem dor. Isso aí para mim é gratificante demais. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Rodrigo. Como foi para você ter jogado no sacrifício na reta final do Brasileirão, sabendo que isto poderia comprometer seu início de temporada? Primeiro, isso foi muito bem conversado, falado entre o atleta Rodrigo e a comissão, junto com os médicos. Eu, mais do que ninguém, gostaria de estar dentro de campo, então a gente isso foi muito detalhado naquele momento, que poderia agravar um pouco mais a lesão, mas a minha vontade era muito maior do que tudo isso. Então, fiz o que tinha que fazer, entrar dentro de campo para ajudar meus companheiros, dei o meu melhor, o meu máximo dentro de campo, e o mais importante, que tudo deu certo. A gente conseguiu o título, que era o mais importante naquele momento. E o mais importante hoje é que eu me sinto 100%, consegui fazer uma recuperação muito importante, muito rápida, e hoje me sinto saudável para poder ajudar a equipe novamente. Última pergunta do Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Rodrigo, quem é o favorito na final da Supercopa? Duas grandes equipes, grandes elencos. O mais importante é a gente seguir trabalhando forte. Temos alguns dias antes da final. Agora é difícil a gente falar favorito, a equipe do Palmeiras fez uma grande temporada, o Flamengo foi campeão brasileiro, então acredito que as duas equipes vêm muito forte para essa final e a gente espera que a gente possa estar num dia muito feliz. Obrigada, Rodrigo. Emerson, já eu volto com a pergunta da Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, CN. Você realmente gostou do Arão na defesa e deixou isso claro. Ele tem atuado muito bem e o time cresceu de produção. No entanto, recentemente ocorreu a venda de uma promessa do clube. Você acredita que, de alguma maneira, essa sua escolha influenciou na venda do Natan? Se a escolha do Arão para a zaga influenciou? Não, eu acho que não. O Natan, primeiro que o Natan joga pelo lado esquerdo, é um garoto que eu gostava muito, vejo muito potencial nele. Acho que ainda nem houve a concretização da venda, mas eu acho que aí é uma necessidade que o clube tem, que foge ao meu controle e até às vezes da própria direção, pela necessidade de saldar seus compromissos. Agora, eu tenho certeza que o desejo da direção era que ele permanecesse, assim como o meu. Apenas a necessidade do mercado, a chance de ter, de conseguir manter as contas em dias foi o que forçou essa negociação, mas não de jeito nenhum. Eu gostaria que ele tivesse ficado, todos aqui gostariam que ele tivesse ficado. É um momento que é um momento difícil para o futebol. Gustavo Garcia, do GE e Globo. Boa noite, CN. O Flamengo tem uma rara fartura de artilheiros no elenco. Como administrar isso? E falando sobre o Gabigol especificamente, ele pode ser o camisa 9 de referência para o futebol brasileiro e seleção durante os próximos anos? Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se eu não me engano, igual ao Renato Abreu, se eu não me engano, né? 73. Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende dos moldes de jogo do treinador da seleção. Ele não é um 9 de referência, né, dentro da área, mas é um cara que sai muito para jogar ao redor do pivô, né? Aqui, ao menos, ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem, no potencial que ele tem. E eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho. Um dia que precisar, tenho certeza, é um nome que é possível, assim como o Pedro, né? Teve ano passado, fazendo parte da lista da seleção brasileira. Eu acho que são dois jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. CN, foi a melhor partida do Flamengo sob o seu comando?
Aí fica difícil de analisar porque são 2 níveis de competição, né, do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas, apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3-0. Mas o que eu vejo é um aumento significativo da parte física, né, com essa parada, com esse descanso e com essa... Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mais ou menos, acho que serviu para revigorar, né, a energia do elenco. Né? Tá todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo. Acho que, independente do adversário. O time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura, assim, a melhor que a gente podia esperar. Tatiana Tavares, Band. Boa noite, Rogério. Gostaria de saber se o time já está na maneira que você imaginou depois desses 2 jogos para a disputa do primeiro grande desafio do ano contra o Palmeiras no domingo. E uma segunda pergunta, como você vê esse duelo com a equipe do técnico Abel Ferreira, que com pouco tempo de trabalho já ganhou 2 títulos importantes na temporada? Bom, uma equipe, eu acho que ela sempre tem algo a melhorar, né? Os passados dias te dá momentos que você vai analisar jogos, vai corrigir uma coisa ou outra. Hoje, por exemplo, tomar um gol de bola parada, que não é muito comum para a gente tomar gol de bola parada, apesar de enfrentar uma equipe muito alta, né? Mas a gente tem sempre ajustes a fazer. E o time tende a crescer com o maior número de jogos, tende a encorpar com o maior número de jogos. É um grupo que joga algum tempo junto, algumas mudanças, logicamente, de posição, que a gente fez do ano passado para cá. Mas o que eu mais vejo é o crescimento do interesse, da parte física. Sobre o Palmeiras, eu acho que na temporada passada o Palmeiras ganhou 2 títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é isso que dá direito a que esse jogo se realize e aconteça, né? E agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente, o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande, nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo, o Palmeiras, lá, inclusive em Brasília, nós jogamos essa partida. E vai ter um novo confronto. Mas o que aconteceu na temporada passada já está lá, guardado na temporada passada. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você explicasse a opção do Vitinho na lateral direita. Preciso fazer testes para tentar tornar a equipe mais ofensiva possível em jogos onde o placar não esteja a nosso favor. Se você lembrar, no jogo contra o Internacional, nós tiramos o Isla, colocamos o Everton Ribeiro para jogar naquela função do lado. Hoje o Everton já estava cansado, então nós temos que tentar. Jogamos, naquele momento, nos postamos praticamente com o Felipe formando um terceiro zagueiro, o Hugo Moura na frente dos 3, né? Bruno Arão e Felipe, com o Hugo Moura protegendo esses jogadores, para que o Vitinho, junto com o Bruno Henrique, tivesse essa profundidade de ala, mantendo 2 9s, com Gabriel e Muniz centralizado, e Arrascaeta e João Gomes podendo municiar esses jogadores. Tentamos deixar o time mais ofensivo, não porque a gente queira jogar assim, mas que num momento em que o jogo peça para que seja dessa maneira, a gente possa ter uma opção de jogo. Então tudo é um teste. Quando o placar está 4, 5, você tem que aproveitar para fazer esse tipo de teste. Lógico que o Vitinho não é um especialista daquela posição, mas nós temos que tentar alternativas para deixar um time que é muito ofensivo, ainda mais ofensivo em determinados momentos que sejam necessários. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Ceni. Você já sabe como está o Palmeiras para a decisão de domingo? Olha, eu conheço bem o Palmeiras por já ter enfrentado, acompanhar. É um time que fez grandes jogos há um mês atrás, né? Então, um padrão, eu não sei exatamente a equipe que vai ser colocada em campo, eu não sei nesse momento porque o Campeonato Paulista está parado, mas nós temos uma boa noção de como o Palmeiras joga, assim como o Palmeiras também conhece muito bem o Flamengo, e vamos ter uma grande oportunidade de acompanhar o Palmeiras na quarta-feira, já joga um primeiro jogo de Recopa, né? Mais do que a gente tem de lembrança passada, de arquivo, a gente também tem um próximo jogo que pode dar uma leitura boa para a gente do que apresentar no domingo, do que a gente pode fazer no domingo para tentar vencer esse jogo. Obrigada, Rogério. Bom retorno.